E se eu te disser que a primeira frase que o monstro dirige a Julie em From não é uma isca e sim uma lembrança de verdade? Muita gente, inclusive eu, tratou aquela cena do segundo episódio da primeira temporada de From como mais uma armadilha da cidade. Só que a quarta temporada trouxe um diálogo novo que torna essa leitura muito mais difícil de se sustentar. E o que foi encontrado embaixo da Colony House no final dessa temporada muda completamente o peso dessa pergunta. Quer entender por que aquele monstro pode estar falando a verdade? Então se liga aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Galera, o interessante desse diálogo aqui é porque a Julie tinha apenas 24 horas na cidade, né? A família chegou ali de carro, ela não conhece nada, não conhece ninguém, não conhece as regras, ela não faz ideia de que anoitecer é quase uma sentença de morte ali em From. Aí ela corre desesperada para Colony House na tentativa de se salvar ali da escuridão noturna e daquelas criaturas estranhas que estão perseguindo ela, mas meio sem entender nada. E é aí que uma criatura ali se descola do restante do grupo, vai direto nela, né? E o cara ali é jovem, calmo, né? Levantando a mão como quem cumprimenta um velho amigo ali no estacionamento e solta uma frase, né? Você não tá me reconhecendo? A Julie fica sem entender nada ali, obviamente, né? Ela acabou de cair de paraquedas naquele inferno e na época a leitura mais fácil e a que os roteiristas queriam que a gente fizesse, né? Era de que aquilo fazia parte do método de caça ali dos monstros, né? Porque eu não sei se você lembra da velhinha que enganou a garotinha se passando por avó lá no primeiro episódio. A própria Jasmine depois também construiu um romance falso ali com Kevin, porque esse monstro não inventaria também uma velha amizade, né? Então essa explicação foi a explicação que ficou na minha cabeça ali na época, até mesmo por 3 temporadas depois. Só que a série começou a dar rumos diferentes para essa conversa, porque na terceira temporada a série finalmente explica o que está acontecendo com a Julie, e não é só um trauma pós-morte ou pós-chegada ali em From, qualquer coisa do tipo. Depois dela sobreviver a uma possessão da criatura da caixinha de música, ela começa a apagar ali perto das ruínas na floresta e entra no que a série chama de story walking. E ela é arremessada fisicamente para o passado da cidade. Não é uma visão ou uma alucinação. Ela tá lá de corpo presente interagindo com pessoas anos antes da família dela sonhar passar por aquela estrada e chegar ali em From. E aqui que tá a parte genial e brutal, porque ela não pode mudar nada do passado, ou seja, ela só pode contemplar a história, mas não pode mudar nada. Não é uma linha do tempo aberta onde você pode consertar a história, é um loop fechado, né? Então tudo que ela faz lá atrás já aconteceu do ponto de vista de todo mundo no presente. A prova mais real disso é o Boyd e aquela corda, né, que ela atira ali para poder tirar o Boyd de dentro daquele buraco. Você vai lembrar aqui comigo, né, daquela corda misteriosa, aparentemente pra gente, que surge do nada e salva o Boyd. Só que lá na frente a série revela que a Julie foi quem jogou aquela corda, né, viajando no futuro dela pro passado dele, e pro Boyd aquela corda ali sempre esteve ali. Mas pra Julie, ela só jogou muito tempo depois. Causa e efeito não andam na mesma direção para todo mundo. E diferente da Tabitha e do Jade, que são almas reencarnadas em novos corpos, com memórias em pedaços ali, a Julie é a mesma pessoa, com o mesmo rosto, pisando direto na história que já aconteceu. E agora que você lembrou do loop temporal na varanda da Colony House, com um lance aqui da corda, eu preciso te explicar o seguinte, porque a Julie, daquele episódio, aquele monstro era completamente estranho para ela, né? Era o primeiro contato. Mas e do ponto de vista dele? Você já parou para pensar nisso? E se no futuro da série a Julie viajar no tempo para uma época em que os monstros ainda eram pessoas normais que nem sequer tinham feito a escolha da maldição? E se ela conheceu esse cara quando ele ainda era humano, antes de qualquer barganha transformar ele naquilo?
Do lado dele, aquele encontro na varanda já tinha acontecido décadas antes. Ele lembra do rosto dela, lembra do nome dela, aí os anos se passaram, ou séculos, sei lá, já que a imortalidade ali não segue um relógio normal, e numa noite qualquer, ele tá numa varanda e dá de cara com a mesma garota lá do passado, só que agora ela olha pra ele em pânico, como se nunca tivesse visto o sujeito na vida, né? E isso não é uma contradição, é exatamente o desenho do loop fechado que eu tinha falado anteriormente. A Julie tá caminhando em direção ao primeiro encontro deles, e ele tá se afastando dela, né? E olha só que sem vergonha aqui, né? Os roteiristas da série. Ele não explica nada ali, ele só joga a pergunta no ar porque a dúvida paralisa muito mais do que qualquer explicação. Então, usar uma memória real como arma psicológica é muito mais cruel do que apenas fingir familiaridade. Faz sentido para você? Me diz aqui nos comentários, você acha que esse monstro realmente conheceu a Julie lá no passado ou ele só estava jogando verde ali para fazer com que ela travasse na porta e ele conseguisse ali chegar e destroçar ela? Comenta aqui embaixo porque a gente vai chegar nas partes aqui mais interessantes, são as pistas lá da 4ª temporada que confirmam toda essa minha teoria maluca. E aproveita, cara, que você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Lembrando que a maioria das pessoas que assistem o canal ainda não são inscritas. Então me dá essa moral, você já assistiu 1, 2, 3 vídeos aqui do canal sem se inscrever? Pô, cara, não custa nada, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho de notificações também, porque aí você fica sabendo sempre que vídeo novo chega aqui no canal. A gente vai falar de From, a gente tá falando de Silo, a gente vai falar também de Dark Matters, que é uma das melhores séries que eu já vi no Apple TV. Tem muita coisa pra gente trocar ideia aqui, então não perde nada no canal ativando o sininho, tá bom? Mas dito isso, bora parar de enrolação e voltar pro vídeo aqui. A 4ª temporada já chega com tudo, né? Porque o Homem de Amarelo, a força mais antiga e perigosa desse lugar, né? Mata o Jim na frente da Julie. E em vez dele ir embora, ele fala direto com ela, né? Não como uma ameaça, mas quase como um cumprimento. Ele age como se os caminhos dele já tivessem se cruzado várias vezes e pergunta de qual ponto da linha do tempo dela ela estava vindo, né? Naquele momento. E antes de sumir, solta aquela frase definitiva da série: não dá pra mudar uma história depois que ela já foi contada. Mano, pensa no tamanho disso aqui, porque não é só um monstro qualquer lendo um roteiro decorado ali, é a entidade máxima da série, até agora pelo menos, confirmando que os seres mais antigos de From encontraram a Julie fora de ordem cronológica e acompanham essas viagens. E tem mais, a série testou e matou a teoria dos fãs na tela ali, mostrando a coisa real acontecendo, porque muita gente achava que o Randall também conseguiria viajar no tempo por ter passado pela mesma possessão da caixinha de músicas. Botaram ele nas ruínas e não aconteceu absolutamente nada. Então o poder é exclusivo da Julie, e uma habilidade tão rara assim é exatamente o tipo de coisa que uma criatura imortal jamais esqueceria. Lembrando também de outro ponto alto dessa 4ª temporada, que é o momento onde a Julie encontra o Homem de Amarelo lá no passado, aparentemente ali na época onde o Victor era criança. Então já foram minimamente 2 encontros aqui entre a Julie e o Homem de Amarelo. Só que é aí que vem uma coisa que quase ninguém reparou, porque no final da 4ª temporada a galera cava ali literalmente embaixo da Colony House, o mesmo prédio da cena ali da varanda. E o que eles encontram lá embaixo, eu te pergunto? Uma câmara de sacrifício completa com os ossos das 7 crianças sacrificadas que deram origem à barganha da cidade. Aquelas mesmas crianças que repetem aquela palavra que a 3ª temporada introduziu, né? E que foi muito falado pelos fãs aí nos fóruns da vida Ancui, quer dizer, lembre-se. Aí a primeira interação da série, e aqui você vai bugar comigo, porque a primeira interação da série com um monstro ali com a Julie acontece na varanda de uma casa construída exatamente em cima do local do crime original, digamos assim, né? A Colony House não é só um abrigo qualquer, é a fundação física de toda a mitologia de Fromville. É o tipo de lugar que puxaria um viajante do tempo como uma espécie de imã, como um vórten, né? Com os talismãs perdidos, os túneis abertos e a Fátima abraçando a transformação para salvar o grupo, a série vai para a temporada final com todas as defesas ali arriadas, caídas, e a história soterrada exposta debaixo dos pés de todo mundo. Então, cara, isso aqui é muito interessante.
Porque justamente no lugar onde aparentemente os ossos das crianças Ankui, que quer dizer lembre-se, estavam enterrados, é justamente a interação onde acontece ali com a Julie e o cara perguntando a ela se ela lembra. E aí entra aqui minhas teorias e as minhas viagens para a quinta e última temporada da série, porque a série colocou todos os ingredientes na mesa para jogar a Julie mais longe no passado do que nunca. Então, se ela for mandada para antes do sacrifício original, quando as criaturas ainda eram moradores comuns ali com famílias e rotinas, aquela cena na varanda ali vira uma das maiores tragédias da história, porque aquele jovem monstro ali ganharia um arco completo. Talvez a Julie encontre ele na forma humana, talvez ele seja a primeira pessoa da cidade antiga a acreditar que ela veio do futuro, talvez ele até ajude a Julie a tentar impedir o ritual, até a barganha da imortalidade ser oferecida e ele aceitar mesmo assim. Cara, já pensou se eles fossem uma espécie de par romântico que viveram lá no passado? Eu não sei, cara, pode ser muito viagem da minha cabeça. Da mesma forma que aconteceu com Elis e com a Fátima, agora com Elis perdendo a Fátima e a Fátima virando um monstro, que pode muito bem nessa quinta e última temporada tentar atrair o Elis de alguma forma ali, através do sentimento que tem. Talvez o monstro tenha tentado fazer isso com a Julie. Tipo, você não lembra de mim? A gente foi um par romântico lá atrás, ou coisa do tipo. Eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas a gente tá aqui para teorizar, esse é o intuito do canal. E se for isso, a cena da varanda nunca foi sobre ele reconhecer só a Julie. Foi sobre a Julie, no futuro, olhar para trás e perceber que aquele monstro era alguém que ela amou ou que ela tentou salvar e falhou miseravelmente, cara. Então muita gente tem teorizado que ele podia ser só uma versão ali do Ethan ou do Thomas, ou até um Randall mais jovem antes de ser descartado, que é uma teoria muito viajada, confesso. Então, na minha cabeça, a teoria de que esse cara pode ser um namorado da Julie lá do passado faz muito mais sentido, e a Julie pode ter tentado salvar ele sem sucesso. O que você acha aqui? Acha que é muita viagem na minha cabeça? Comenta aqui embaixo, porque, cara, From gira em torno de memória, né? Os monstros se lembram de tudo, os moradores não se lembram de nada, e a primeira coisa que um monstro pergunta pra Julie ali foi justamente de que lado dessa linha ela estava pisando. Outra teoria que também passa na minha cabeça, além de repente eles terem sido namorados, pode ser que quando a Julie voltar lá no passado, no Storywalk, esse carinha ser o guia da Julie ali nessa cidade antiga. Talvez seja ele a primeira pessoa a acreditar que ela realmente veio do futuro. Aí ele vai confiar nela, ela vai confiar nele, vai pedir ali ajuda para proteger as crianças, né? E vai contar detalhes do que vai acontecer lá no futuro. Só que aí pode ser que quando a entidade ofereceu o pacto de vida eterna em troca de sacrifício, né, ele tomar uma decisão covarde e acabar aceitando barganhar junto com os outros adultos da cidade. Então, assim, essa traição também seria muito dura e muito bizarra, porque mudaria o tom daquela conversa ali na varanda da Colony House, porque quando o monstro jovem ali sorri para ela e pergunta se ela o reconhece, aquele não é um sorriso de um velho amigo, digamos assim, é o sorriso de alguém encontrando um inimigo que ainda nem sabe que é seu inimigo, sabe qual é? Tipo o beijo de Judas em Jesus, apesar que Jesus já sabia que Judas tinha traído, enfim, ele sabe que ela vai testemunhar a escolha terrível dele lá no futuro. Sabe que ela vai tentar impedi-lo e sabe que ela também vai falhar. Faz sentido pra você? De qualquer forma, tanto uma teoria quanto a outra, eu acho que faz muito sentido, ainda mais pelo fato dele ter a mesma faixa etária da Julie, justamente para criar aquela conexão imediata, né? Porque dois jovens ali cercados por uma decisão horrível, tomada por adultos, só que ele acaba escolhendo o lado da escuridão. Caraca, ia ser muito maneiro de ver isso. E uma outra teoria que passa na minha cabeça e faz muito sentido se a gente levar em consideração a questão da Julie voltar para o passado e ter algum tipo de relacionamento com esse monstro, é porque amarraria a ponta solta gigantesca de como as criaturas sabem a vida inteira de quem acabou de chegar ali na cidade. A cidade observa tudo, sim, ok, mas a Julie pode ser a grande informante involuntária dessa história toda. Imagina a Julie no passado desesperada para evitar o massacre, tentando convencer os moradores a não aceitarem o pacto. Então ela começa a
a falar sobre o bode, sobre a Tabitha, sobre o Jade, sobre os talismãs, sobre a morte do monstro sorriso e sobre a mensagem das crianças. Ela acha que está alertando futuros aliados, mas aquelas mesmas pessoas que estão ouvindo o desabafo dela vão aceitar a maldição e virar monstros. Então toda a informação que a Julie entrega no passado vira munição que as criaturas guardam na memória para usar séculos depois contra os novos moradores. A tentativa dela de salvar a cidade acaba preparando os próprios monstros, o que corrobora com uma teoria que eu já vi na internet, que a Julie pode ser a grande causadora de From. E mano, olha que ironia absurda na trajetória da Julie, porque a história dela começa muito antes do carro chegar ali naquela árvore, né? Porque ela tá brincando com os bonequinhos do Ethan e diz que o personagem Norman morreu engolido pelos monstros. Aí o Ethan começa a chorar, pede pra ela mudar o final da história e a Julie é taxativa dizendo: o Norman tá morto, é o que aconteceu, você não pode mudar a história só porque você não gostou do final dela. Aí temporadas depois, a Julie perde o pai, né, o Jim, e fica obcecada em usar o próprio Storywalking pra tentar voltar e impedir a morte dele. Aí o Ethan, né, quem precisa lembrar ela dessa regra? Você não pode visitar a história e mudar ela simplesmente. Não dá pra fazer isso. Aí a Julie começa a série defendendo a permanência de uma morte fictícia e depois se vê consumida pela dor de tentar reverter uma morte real, né? Na busca ali dela para salvar todo mundo, ela vai voltar pro passado achando que saber o final dá a ela o poder de reescrever tudo, mas ela vai descobrir da pior forma que a presença dela sempre fez parte dos acontecimentos. O monstro ali jovem, né, reconhece ela na primeira temporada porque ela sempre falhou em convencê-lo. A tragédia não é ela chegar tarde demais, a tragédia é que ela sempre esteve lá. Isso é muito bizarro, cara. Seria maravilhoso de ver isso na quinta temporada. Deus, faz isso acontecer. Me diz sério, cara, aqui nos comentários pra gente interagir. O que você acha que tá por trás daquele rosto? Se essa teoria faz muito sentido pra você ou não faz sentido, você acha que eu tô viajando? Lembrando, galera, comenta aqui com respeito. Eu sei que tem muita gente que concorda comigo, mas muita gente que também não concorda. Então, pô, se você não concorda, tá tudo certo. É só colocar aqui embaixo com muito respeito e a gente pode concordar em discordar, beleza? Se você gostou da teoria também, cara, deixa aquele like maneiro, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que essa quinta e última temporada vai bugar muito a nossa mente. Mas até lá, esse canal aqui é o nosso encontro marcado pra gente falar muito de From e teorizar bastante. Comenta aqui embaixo tua teoria, que eu quero saber, né? O que você acha, quem é esse cara, qual a teoria que você acha maneira aí, que você viu pela internet, ou a sua própria teoria, tá bom? A gente vai se falando aqui embaixo. Se você não deu o botãozinho de hype, cara, pô, ajuda a gente aqui, dá o botãozinho de hype, porque ajuda o canal a posicionar melhor na plataforma. Agora só uma parada aqui entre a gente, ia ser muito maneiro se a Julie vai lá pro passado e ela encontra esse cara e fala assim: você não lembra de mim? Tipo, a mesma coisa que o cara falou pra ela lá no futuro. Ia ser muito louco, mano. Pô, ia ser muito maneiro de ver isso. A gente vai se falando e se vê num próximo vídeo. Falou e fui!